Shalom a todos vocês. Hoje, mais um Shabá, graças ao Eterno, né? Agora, todo sábado, eu vou estar trazendo, pela misericórdia do nosso Elohim, eu vou estar trazendo a palavra para vocês, algum tema, algum versículo, nada que venha de mim, mas sim daquilo que está escrito. Hoje, nós vamos falar sobre o livro, né, de Mateus, focar em Mateus capítulo 3, no versículo 11, eu vou ler o capítulo todo aqui, não, vou ler até o versículo 12, né, do capítulo 3 ao versículo 12, e vamos falar sobre batismo. Tem muitas pessoas hoje que se encontram dentro de denominações. Se você está dentro de qualquer igreja hoje, eu quero lhe dizer o seguinte: saia o quanto antes. Porque o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens, como já foi falado em vídeos anteriores, que você pode voltar lá e assistir, tá? Tem as referências, tem os versículos, estão todos ali. Porque assim, por mais que as escrituras hoje, né, que foi traduzido por João Ferreira de Almeida, que a gente tem hoje na mão, a tradução da tradução da tradução, né? Mas graças ao Eterno que nós temos uma coisa chamada inteligência. Então a gente consegue discernir o certo do errado. Então assim, se religião ou se igreja fosse uma coisa correta, só deveria existir quantas, eu lhe pergunto? Vou perguntar de novo. Se religião ou se igreja fossem uma coisa correta, esquece religiosidade, raciocina, usa o cérebro, que a cabeça, esse negócio grande aqui em cima do pescoço, foi feito para pensar. Então assim, se igreja fosse uma coisa correta, quantas deveriam haver? Apenas uma, não é isso? E hoje vocês veem aí o tanto de igreja, o tanto de denominação que existe, um querendo ser melhor do que o outro, um com CNPJ diferente do outro, com inscrição estadual diferente do outro, né? Para quê? Para poder ter a dominância da mente das pessoas. E pessoas fracas, que não entendem as escrituras, que não procuram sabedoria, que não examina, nunca vai chegar a nada, né? Então é muito importante a gente sempre examinar as escrituras sagradas. Então vamos começar aqui, nós vamos falar sobre batismo, tá? É preciso ainda batizar alguém ou não? É óbvio que não, mas eu não vou falar de mim, nós vamos ler. Não é o que o pastor João, ou o pastor Zé, ou a pastora Maria fala, é o que está escrito. Porque esse bando de falso profeta, eles falam daquilo da boca deles. Eles têm que ler a história, entender o que a história diz. Primeiro, que mulher não deve nem pregar, né? Como diz no livro de Timóteo, né? Não deve ensinar no livro de Timóteo. Quem tem que ensinar? O homem nasceu para ensinar. É o que as escrituras dizem, não é o que eu estou falando. Então, hoje em dia está cheio de pastora. Uma que elas nem... Quem que deu esse título para elas? Já começa por aí, né? Então, qualquer mulher hoje que esteja em cima de um púlpito, nem autorização para estar ali ela não tem, porque a escritura proíbe. Mas, como hoje em dia é tudo na amizade, é tapinha nas costas, é um querendo ser amigo do outro, né? Então, a maioria dos tímidos não tem coragem de falar a verdade que tem que ser falada. Mas vamos ao batismo hoje. Hoje o foco é batismo, né? Vamos ao batismo, saber se batismo é correto ou não. Eu espero que vocês entendam. Pega um dicionário com vocês aí, tá? E comece a estudar para vocês não ser baseado e nem levado por aquilo que pessoas falam. E nem por mim também. Eu não quero que vocês acreditem em mim, não. Eu quero que vocês acreditem no que está escrito, tá? Porque eu também sou pó igualzinho a vocês, nós não muda nada, nós somos todos no mesmo patamar. A questão, às vezes, a diferença, que às vezes eu consigo entender e você não. Mas é natural, você entender as escrituras é uma questão de você buscar. Um médico, ele é médico por quê? Porque ele estudou medicina. Um advogado, ele é advogado porque ele estudou as leis.
né? Um psicólogo, ele é psicólogo porque ele estudou psicologia. Então, eu entendo as escrituras por quê? Porque eu sempre busquei entender das coisas do Criador. Então, se essa não é a sua prioridade, sabe o que você faz? Desliga esse vídeo, vai procurar outra coisa para você fazer, porque aqui nós vamos falar das coisas do Criador. Se você tem interesse nas coisas do Criador celestiais, você quer ver outra coisa? Todo mundo fala que quer ir para o céu. Mas você já viu alguém falar que quer morrer? Não, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo diz que ama, nem é o nome correto, diz que ama Deus, né? Que Deus na verdade é um título, nem um nome não é. Diz que ama Deus, mas ele não quer se dedicar nem 5 minutos da sua vida para poder ouvir as coisas do Criador. Como que você quer morar um dia num lugar celestial, onde vai ser falado praticamente 24 horas sobre o mesmo assunto, se você não tem interesse sobre as coisas do Criador? Não é um pouco meio contraditório? Mas vamos continuar lendo aqui, né? Se fosse uma balada, um showzinho ou churrascada, você não precisa nem convidar ninguém, tá todo mundo lá, né? Agora as coisas que é coisa de retidão, infelizmente, aliás, felizmente e infelizmente, né? Felizmente porque são para poucos, né? E infelizmente porque essas pessoas não têm sabedoria e não querem ouvir. Mas vamos aqui, vamos começar a ler o livro de Mateus, no capítulo 3. Eu vou ler o capítulo 3 e vou ler até o versículo 12 e depois vamos mencionar sobre o versículo 11 que fala sobre batismo, tá? Vamos lá. E naqueles dias apareceu João, que também esse nome, vocês sabem que esse nome aqui está trocado nas escrituras, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, ou seja, lá no livro de Isaías já havia uma profecia anunciando a chegada do Messias, a chegada do Mashiach, que dizia o seguinte: vós que clama no deserto, preparai caminho do Senhor. Você acha que no original ia estar Senhor? Nunca. Porque Senhor, na verdade, isso aqui é um Deus pagão, tá? Depois vocês pesquisem aí. Então aqui com certeza ia estar o quê? O nome do Mashiach, né? Que o nome do Mashiach ele vem também em nome do Pai. Endireitai as suas veredas. Versículo 4. E este João, né, que em hebraico é Ahuhanan, e esse João tinha o seu vestido pelos de camelo, né? E em um cinto de couro em torno dos seus lombos, tá? Lombo, para quem não sabe, lombo é em torno da barriga, né? Da parte que cobre a frente do homem ali. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ele comia gafanhoto e mel silvestre, né? E ia ter ele Jerusalém e toda a Judéia, e ia até ele, né? Ia até ele, com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente do Jordão. O que quer dizer aqui? Quando João e Ahuhanan começou a batizar nas águas para o arrependimento, anunciando a vinda do Mashiach, do Messias, as pessoas que moravam naquela região em torno ficaram sabendo disso. E eles faziam o quê? Eles iam até lá, né? Porque João, na verdade, sim, ele veio abrir caminho para o Mashiach, porque ele era primo do Messias, para quem não sabe disso daí. E as pessoas iam até ele para poder batizar. Vejam que ali é um momento onde ele estava anunciando a chegada, ou seja, o Mashiach ainda não havia chegado. Preste bem atenção, em nome do Criador, usa a cabeça, que foi feito para pensar. Então ali sim, o batismo era permitido naquele momento, tá? Aqui nesse momento aqui. E eram por ele batizado no Rio Jordão, tá? Era batizado em rio, não é igual hoje que batiza dentro de piscina, batiza dentro de qualquer lugar, joga a pessoa lá dentro de uma banheira, né? Não é assim não, era batizado no Rio Jordão, ou seja, Rio Jordão seria, naquele tempo correto, o batismo seria nas águas correntes, tá?
confessando os seus pecados. O cara ia até lá, confessava os pecados, mergulhava ele na água corrente, no Rio Jordão, estava batizado e ele não iria mais, ele prometia, era uma promessa, que ele não iria mais fazer as cagadas que ele já tinha feito atrás, que ali ele teria mudado os seus caminhos, mudado os seus preceitos, né? E vendo ele, no versículo 7 agora, e vendo ele, muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não sei se vocês sabem, mas os fariseus, quem que eram os fariseus? Eram os homens que tinham conhecimento das leis, da Torá. Para quem não sabe o que é a Torá, é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, os fariseus, eles eram conhecedores do Torá, do Pentateuco. E os saduceus, quem que eram os saduceus? Os saduceus nada mais era do que os homens estudados, homens que tinham conhecimento naquela época, como se fosse hoje um juiz, um advogado. Eles tinham conhecimento, o estudo das escrituras e das leis daquela região. Esses eram os saduceus, que vinham ao seu batismo e dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, João Batista sabia que tanto os fariseus quanto os saduceus, eles iam até ali, mas não iam com o seu coração aberto, eles iam com hipocrisia. Eles iam ali no objetivo de tentar enganar o próprio Criador. E como que você vai enganar o Criador? Você pode enganar pode enganar o seu vizinho, agora você enganar o Criador, não tem como você enganar ele. Sabe por quê? Porque o Criador ele lê pensamentos, né? Indo para o versículo 8. Produzem, pois, frutos dignos de arrependimento. 9. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por aí a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras o Criador pode suscitar o filho de Abraão. Ou seja, os fariseus batiam no peito porque eles eram o quê? Descendentes de Abraão. E com isso eles achavam que podiam fazer aquilo que eles queriam e usavam as próprias leis, tá? Você pode ler o livro de leis lá das leis. Eles usavam as próprias leis para o próprio benefício, né? E ali João Batista os exortava, e aqui ele falou que o Criador pode suscitar filhos de Abraão até das próprias pedras. Quer dizer que isso não significava nada, independentemente de quem eles eram, eles tinham que obedecer o mandado do Criador, né? Versículo 10. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um bom fruto, olha só, é cortada e lançada fogo. Quer dizer, quando fala da árvore produzir um bom fruto, é o quê? Por exemplo, eu tenho conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, qual que é a minha obrigação, né? Tendo todos esses canais hoje de comunicação que é a internet, que tanto pode ser usado para o mal como pode ser usado para o bem. No caso, eu estou usando a internet para o bem, falando das coisas do Criador. Cada um usa como quer, não é verdade? Então, se você tem o conhecimento das Escrituras, por que não você não expor o seu conhecimento para com que mais pessoas possam entender como você entende, né? Porque quando você tem um entendimento, esse entendimento, essa sabedoria, como o Machia fez e como outros profetas fizeram, é de você compartilhar, né? O próprio livro de Eclesiastes, de Provérbios, né? De Salomão ali, você vê que ele compartilha a sabedoria dele com toda a humanidade. Então, nada mais correto do que você compartilhar aquilo que você tem, porque senão você vai ser uma árvore seca e você vai ser cortado fora vamos dizer assim, da salvação do Machia, né? Porque você teve o dom e você não usou esses dons que foi lhe dado de graça. Agora vamos ao 11, ó.
e eu em verdade vos batizo com água. Presta bastante atenção agora, que aqui é a chave que você vai entender o porquê que não precisa mais de batismo. E eu vou ler outras referências aqui também, tá? Entenda. No 11. E eu quem que era eu? E eu em verdade vos batizo. Aqui é o próprio João falando. Gente, interpretação de texto. Isso aqui é coisa de escola. Se você não estudou, busca um professor de português e manda ler para você. Se você estudou, você vai entender aqui o tempo aqui do verbo aqui. Vamos ver quem que é quem aqui. Quem é sujeito, quem é predicado. Vamos ler aqui. E eu, quando fala e eu, está dizendo que esse eu é João Batista. E eu, em verdade, vos batizo com água. Ok? Quer dizer que João, em verdade, batizava com água para o arrependimento. E eu, João, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim. Após, Thelma, é antes ou depois? Após e depois. Então, a Thelma disse que após é depois. Então, quer dizer, né, Thelma? Aquele que vem depois, não é isso? Isso. Tá, então vamos lá. Eu, em verdade, vos batizo com água, porque a Thelma é expert em português, tá, gente? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, aquele que vem depois de mim, quem viria depois de João? Se ele disse que ele veio para abrir caminho. Sabe quem que é, né? É o Messias. Após mim, é mais poderoso do que eu. Então, ele já está se cancelando e colocando toda a responsabilidade na chegada, na vinda do Machia, cujas alparcas, para quem não sabe o que é alparca, é chinelo, cujas alparcas não sou digno de levar, tá? Cujas alparcas não sou digno de levar, que naquele tempo, alparca é como se fosse um chinelo de couro. Acredito que seja isso daí. Só não sei de que animal, sei que era de couro. Alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará. Thelma, batizará. Que tempo que tá? Futuro, né? Tá no futuro, tá vendo? Então ele vos batizará, que é no futuro, depois que ele passasse pela mão de João, aí ele vos batizará com o Espírito Santo. Então quer dizer, vamos ler de novo aqui, ó. Ele vos batizará com o Espírito Santo, ou seja, João batizava com água. Então viria um após, depois dele, esse sim vos batizará no futuro com o Espírito Santo, ou seja, a água não seria mais necessário, e você vai entender o porquê. Com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Vamos entender esse versículo aqui, 12, que é o final aqui. Em sua mão ele tem a pá, ele tem uma pá na mão dele. E limpará a sua eira, limpará a sua sujeira. Eira é sujeira, então? Eu não tenho certeza, mas acho que E limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Né? Então, quando você lê esse versículo, esse capítulo, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, e você consegue entender principalmente o versículo 11, você vai perceber que o batismo não é mais necessário. Por quê? O que é um batismo verdadeiro hoje? O batismo verdadeiro hoje
é você se arrepender dos seus pecados. O batismo verdadeiro hoje é você se arrepender das coisas erradas que você fez. O batismo verdadeiro é você não cometer mais os erros passados. Porque não adianta você se batizar hoje numa igreja, amanhã em outra. O Criador não está dentro de igreja, né? Mas você se batiza hoje numa igreja, amanhã em outra, o rebatismo, o batismo do batismo, só que você não mudou o quê? Internamente. Agora, quando você conhece o batismo do Espírito Santo do Criador, se você é um cara que você cobiça, por exemplo, a mulher de outra pessoa, você não vai cobiçar mais. Se você é um cara que você bebe, por exemplo, se você bebe, você não vai beber mais. Se você fuma, você não vai fumar mais. Se você fornica, você não vai fornicar mais. Porque você está transformado. Esse sim é o batismo com o Espírito. Porque a água de nada adianta se você realmente não estiver transformado por dentro, né? Então, aqui o Mateus capítulo 3, versículo 11. E nós vamos aqui, dando continuidade, para o livro de Atos. Vamos ler aqui o livro de Atos, continuando na parte que o batismo hoje, depois do Messias, ele não é preciso mais, não é necessário mais, tá? Atos no capítulo 18, no versículo 25. Vamos ver o que a Escritura fala aqui. Olha só, Atos 18, 25. Este era instruído no caminho do Criador, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Criador, conhecendo somente o batismo de João. E essa parte aqui, em Atos 18, 25, está falando de um homem chamado Apolo. Ele era um cara instruído nas Escrituras, um cara que pregava, um cara que trazia a palavra do Criador, um cara inteligente, uma pessoa fervorosa, mas ela só conhecia o batismo de João. Então, qual o batismo que ela não conhecia? Ela não conhecia o batismo com o Espírito. Só que o batismo com o Espírito Santo, gente, não é esse batismo desses monte de crente mentiroso, fica pulando dentro de igreja, cheio de demônio, falando essas línguas de demônio, não. O batismo com o Espírito Santo, a transformação, não é você estar dentro de igreja, não, falando esse monte de língua de demônio aí, não. Não é você estar na internet, esse monte de pastor mentiroso, vomitando um monte de asneira aí, não. O batismo com o Espírito é quando você não comete mais as mesmas atrocidades, os mesmos pecados que você cometia no passado. Aí sim você está realmente batizado com o Espírito. Não é necessário mais água. A transformação, ela está dentro de você. O próprio Criador, ele habita dentro de você. Aí você sim se transformou, né? Você não vai sentir mais necessidade de beber, de fumar, de usar porcaria, droga, de nada. Porque você é um homem, você é uma mulher transformada. Ai, porque você não vai ser salva porque você não está batizado. Isso é verdade? Eu vou provar para vocês que isso é mentira. Vocês vão entender agora. Porque a palavra, a revelação, não tem nada aqui montado. Eu coloquei alguns versículos aqui, e quem traz a própria inspiração é o próprio Criador. Vocês vão entender agora uma coisa. E eu vou provar para vocês que o batismo não é necessário mais. Porque o Messias, ele não veio para abrogar, né? Ele veio para cumprir, ok? Então vamos lá. Vocês lembram daquela passagem onde o Messias estava na cruz do Calvário? Preste bem atenção. E ao lado do Messias haviam ali 2 ladrões, segundo a própria Escritura Sagrada. Ali haviam 2 ladrões. Um ladrão falou assim para o Messias, vou falar grosseiramente, como se fosse hoje. Eu acredito que ele tenha falado isso. Pô, você não é o cara? Você não está se dizendo ser o filho do próprio Criador?
na terra, por que você não tira a gente daqui? Se você tem tanto poder quanto você está mencionando aí, com essa coroa de espinho na tua cabeça aí, se você é o cara, você é o que está batendo no peito, você não é o bonzão, tira nós daqui, cara, você tem poder para isso. Aí o outro estava do lado e falou assim, não, cara, você não pode falar isso com ele. Porque nós dois fizemos, nós roubamos, nós cometemos um crime para a gente estar aqui. A gente realmente merece ser penalizado pelo que a gente fez. Agora ele nada fez. Qual o pecado que esse homem cometeu? Qual o roubo que ele cometeu? O que esse cara fez para ele poder estar sendo condenado, pregado suas duas mãos e os seus dois pés na cruz e tomar uma espetada no peito com a lança? O que esse cara fez para ele poder estar passando por isso? Ele não fez nada disso. Certo? Agora nós sim. Aí, para finalizar, fala daquele ali que reconheceu que ele era um pecador, que ele era um ladrão. Ele era um ladrão, né? E ele não era batizado, tá? E ele falou assim para o Messias, olha, eu sei que ainda hoje nós vamos morrer. Ainda hoje a gente vai estar morto. Mas quando a gente chegar lá do outro lado, lembra-te de mim. Aí, qual foi a resposta do Messias? Resposta de sabedoria. Resposta de misericórdia. Resposta que passa por cima de pastor, por cima de pregação, por cima de todos os conceitos humanos que existem hoje. Que você tem que ser batizado, que você tem que falar em língua, que você tem que não sei o quê. Sabe o que ele falou? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ainda hoje, sem batismo, sendo um ladrão, reconhecer os seus erros, um homem pecaminoso, um homem cheio de pecado, um homem cheio de adultério, cheio de mentira, cheio de tudo quanto é coisa que era errado. Tanto é que ele estava ali sendo crucificado. Porque naquele tempo, você ser crucificado, você tinha que ser, você não era flor que se cheire não, você era cara terrível para chegar à crucificação. E aquele homem era tudo isso. E o Messias não olhou para o batismo dele, não olhou para a cor da roupa dele, para a cor dos olhos, para a religião, se ele falava em língua ou não, se ele tinha um carro importado ou não. Ele falou, ó, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Contradizendo todos esses falsos profetas na terra que falam que a pessoa tem que ser batizada para ser salvo. Manda eles explicar essa parte para vocês. Manda o teu pastorzinho da tua igrejinha aí explicar isso aí para você. Como que aquele homem foi salvo? Porque muitos ouvem, nossa, que só ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O animal, entenda uma coisa. Para você que consegue entender, é uma coisa. Para que você que não consegue, não tem raciocínio, que não consegue entender, aquilo ali fala de um tempo. Ali o templo existia ou não existia ainda? Certo? Nós estamos falando daquele momento ali. Depois que o Mashiach vem, depois que o Mashiach é batizado nas águas por Yahu Hanan, ali o batismo acabou. Então você tem que entender o período que a Escritura fala. Por exemplo, outra forma que você pode analisar. Examinai as Escrituras. Tem um versículo aí, não tem? Examinai as Escrituras, porque onde tem nela a vida eterna. Pare e pensa. Examinai as Escrituras. Que Escritura que ele mandava examinar? Era o Novo Testamento? Não. Porque o Novo Testamento, eles estavam vivendo esse período. Ele estava falando de Torá, ele estava falando de profeta, de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronômio, porque o Novo Testamento ainda não existia. Examinai as Escrituras, estava falando do Velho Testamento, não está falando do Novo, porque eles estavam ainda vivendo aquele período. Só que tem muitos analfabetos que não conseguem entender isso daí. Então, por isso que, graças ao Criador, que Ele me instruiu, para com que eu viesse trazer mensagens dentro do meu canal, que esse canal que eu tenho na internet não é meu.
Esse canal é do Criador. E a gente faz aquilo que Ele manda a gente fazer. E agora Ele me orientou e me instruiu e me ordenou que eu trouxesse mensagens com a palavra do Criador. E é assim que vai ser. Tá? Então você tem que examinar as Escrituras Sagradas para você conseguir alcançar a salvação, alcançar o nosso Criador. Tem uma referência aqui, vamos ver o que fala, no livro de Atos 19:3, que eu deixei marcado. Diz assim: Perguntou-lhes então, em que sois batizado então? E eles disseram, no batismo de João. Olha só, no livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 3, é um período. Olha só, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles lhe disseram, no batismo de João. Quer dizer, ele só era batizado no batismo das águas, porque eles se batizaram antes do Messias. E eles não conheciam o batismo do Espírito. Então o que faltava a eles? Faltava o batismo do Espírito. Vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 16, que diz: E lembrai-me do dito do Criador, quando disse, aqui está do Senhor, tá? Vou ler assim: E lembrai-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou o que, Thelma? Batizou o passado. Tá vendo? Passado, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Aí você tem que escolher, você que está na tua casa, sentado assistindo esse vídeo, você tem que escolher se você quer ser batizado com água ou com o Espírito. Aí você fala assim, vou ser batizado com os dois. Com os dois você não pode mais. Com os dois não é necessário. É necessário só com o Espírito. Porque uma vez que você é batizado com o Espírito, automaticamente você não irá mais cometer as atrocidades que você cometeu. Porque, por exemplo, o cara fala, eu sou batizado nas águas, mas o cara vive traindo a esposa dele, ele é batizado? Quantos pastores que é batizado aí que trai a mulher, que trai família? Quantos que são batizados que faz isso daí? Quantos que são batizados que adultera? Quantos que são batizados que mata, que rouba, que prostitui, que usa droga? Será que eles são realmente batizados? Eles são batizados nas águas. Agora, batizado pelo Espírito, quem é batizado pelo Espírito, ele teve uma o quê? Ele teve uma transformação. E é essa transformação que eu desejo que ocorra na vida de cada um de vocês. Vamos para outra referência. Livro de Coríntios, no capítulo 12. Se eu não me engano, aqui acho que é 1 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 13. Que diz o seguinte: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, depois que o Mashiach vem, que Yahuhanan, que João o batiza, todos os gregos, todas as pessoas, elas passam a ser uma pessoa só. Mesmo João, quando batizava aquelas pessoas nas águas, que vinham pessoas de todos os lados, o Criador também não fazia acepção de pessoas. E agora no Espírito, como ele arraiga, coloca, introduz, insere todas as pessoas de todas as nações no seu conhecimento, na sua busca, na sua divindade, na sua, vamos dizer assim, na sua limpeza humana. Quando ele fala assim, não, você pode ser limpo, você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser uma pessoa amorosa, você pode ter um gesto de caridade, você pode ser uma pessoa que ajuda alguém sem esperar nada em troca. Você pode ser alguém que faz o bem, mas você não fica anunciando na internet que você fez o bem. Quando você faz o bem, dá com uma mão, não adianta você ir lá e postar. Quando você posta que você fez o bem, é como se você não tivesse feito nada.
Então, quando você é batizado com o Espírito, automaticamente você se torna uma nova pessoa, você se torna um novo ser, você se torna uma pessoa onde as pessoas têm prazer de estar ao seu lado, têm prazer de ver o seu comportamento e ver como que você realmente é uma pessoa pura, uma pessoa íntegra e uma pessoa boa, né? Eu espero, e vou ler para vocês aqui também, falando sobre Senhor, né? O que o dicionário Aurélio diz sobre Senhor. Senhor quer dizer amo, né? Não tem nenhuma ligação com o Criador. Patrão, indivíduo importante, homem idoso, tratamento de cerimônia ou respeito dispensando aos homens. Aí fala também que é Deus também, olha só, Senhor, com inicial maiúscula nesta acepção, né? Então eles trocaram o nome do Messias na Torá, que deveria estar Yud-He-Vav-He, que é o tetragrama, deveria estar no Velho Testamento ali, e não está a palavra Deus, colocaram Deus em vez de ser o tetragrama. E no Novo Testamento, que deveria estar o nome do Mashiach, né, que é Yahushua. O nome dos profetas, tudo bem, porque dos apóstolos, apóstolo não salva ninguém, né? Mas quem nos salva é o próprio Messias, e infelizmente o nome dele foi mudado. Infelizmente todos esses falsos profetas hoje, de A a Z, eles sabem que o nome do Messias não é esse nome que é anunciado com J, eles sabem que o nome do Criador não é esse nome anunciado com D, eles enganam vocês, te cobram dízimo, batizam vocês sem ter necessidade nenhuma de batizar, não explica as escrituras, não traz referências bíblicas, referências da Torá, para poder realmente mostrar. Então espero que essa palavra de hoje, que esse ensinamento das escrituras venha falar ao seu coração, que você realmente tenha entendido que o batismo hoje nas águas de nada significa, e sim o batismo com o Espírito, que é o que muitos daquele tempo ainda não entendiam e passaram a entender. Então eu vou orar aqui para finalizar a nossa reunião aqui, nosso agradecimento ao Criador, agradecer por mais um sábado, né, de estar aqui na presença dele, trazendo a palavra dele, que é a mais pura verdade que existe. Baru Ataiuá, Meler Roland, Mesonut Bechen, Yehoshua Hamashia. Amém.